Olá, tudo bem? Eu me chamo Lígia, gostaria de contar aqui mais uma história, né? Vamos contar uma história da Bíblia. Ela conta a história de Neemias. Neemias foi um copeiro do rei e que foi usado por Deus para levantar os muros de Jerusalém, que naquela época tinham sido assolados. Então eu vou ler aqui Neemias no capítulo 2, do versículo de 1 a 6. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temei sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: por que pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Então aqui Neemias mostra a sua coragem, né? Ele estando diante do rei, ele tinha ido ali para poder provar o vinho, né? Porque como copeiro, eles tinham que fazer essa tarefa. Se tivesse o vinho envenenado, né? Então quem sofreria o dano seria ele, não o rei. E Neemias, naquele momento ali, servindo o rei, ele foi, se encheu de coragem e falou ao rei, né, o que é que estava deixando ele triste. Jerusalém tinha sido desolada, o povo tinha sido levado para o cativeiro, todos os muros derrubados, e Neemias, né, mesmo simples copeiro, se encheu de coragem e falou ao rei, pediu ao rei para ir lá levantar aqueles muros de Jerusalém. Então assim, muito importante, ele começou certo, ele orou a Deus. Então assim, não foi a força do homem, mas foi a força de Deus que moveu Neemias naquele momento para ir ali à cidade de Jerusalém e reerguer aqueles muros. Então a história de Neemias, né, está aqui na Bíblia, é um livro pequeno, né, está em 13 capítulos, conta a história todinha. Então ele registrou toda a genealogia, todos que ajudaram, que contribuíram com ele naquela obra, né, que reergueram aquela obra. Os inimigos queriam o tempo todo atacá-los, e ele colocava metade das pessoas trabalhando e a outra metade vigiando, para que os inimigos não destruíssem o trabalho que eles já tinham feito. Então um trabalho muito pesado de reconstrução de muros, né, foi erguendo muro por muro e depois foi erguer as portas, e um trabalho muito pesado mesmo, mas assim, tudo ele fez com o coração voltado para Deus, e Deus estava ali junto com eles, né, guardando-os, dando força, dando coragem para eles reconstruírem aqueles muros. Então aqui mostra mais uma época que foi muito difícil para o povo de Deus. O povo de Deus sempre sendo perseguido, né? Entra tempo, sai tempo, independente, né? Agora nós vemos novamente, né, o povo de Jerusalém sendo perseguido. Então de tempos em tempos o povo é perseguido, o povo, né, é muito assim, muito bombardeado, mas eles têm uma força, porque é um povo que foi escolhido por Deus. E Neemias, como simples copeiro, se encheu de coragem, né, pediu ao rei também mantimentos para que durante o percurso ele passasse ali e ele pudesse dar ofertas para, né, outros governadores que ele encontrasse pelo caminho, para que ele pudesse passar e chegar ao objetivo, chegar lá a Jerusalém. Então ele estava na Babilônia naquele momento e ele precisava ir para Jerusalém. Então assim, muito importante, esse livro mostra uma força, uma coragem de um homem de Deus, um homem destemido, um homem muito corajoso. E aí ele foi lá e conseguiu, né, conseguiu com alguns companheiros,
né, que aceitaram também a mesma, né, obra de ir lá reerguer aqueles muros, e eles conseguiram ir edificando aqueles muros, e em 52 dias os muros estavam reconstruídos. Mesmo com essa batalha toda, os inimigos querendo atacá-los, uma equipe trabalhava, outra equipe ficava de guarda com as lanças, né, caso eles chegassem para destruir o trabalho que eles já tinham feito. Mesmo assim, eles conseguiram, em 52 dias, reconstruir aqueles muros. Então, essa história do livro de Neemias é uma história importante, que mostra a força de Deus. Deus agindo sobre o povo dele, Deus dando, né, ali vitória, mesmo com todas as situações assim contrárias. Então, o livro de Neemias mostra um trabalho de reedificação de muros, reedificação da cidade de Jerusalém, e ele registrou, né, nesse livro dele todos que trabalharam ali com ele, os sacerdotes, os levitas. É um livro importante, é um livro que todos devemos ler, e mostra, né, como Deus nos defendeu dos adversários, mostra todas a construção, como foi sendo feitas, né, erguendo os muros até erguer as portas. Então foi um trabalho muito pesado, foi um trabalho bem pesado, mas eles, assim, não é a força do homem, foi a força de Deus que esteve o tempo todo com eles, que deu essa força para que eles conseguissem reerguer aqueles muros. Então, terminada toda a reconstrução daquele muro, né, ele chamou todos, ele leu, né, o que Deus tinha feito, leu o livro diante de todos, eles oraram, eles jejuaram, eles comemoraram por 7 dias aquela vitória, né, foram 7 dias de festas, comemorando toda essa construção, tudo que eles conseguiram ali, reerguer aqueles muros destruídos. E aí ele pegou todo o povo de Israel que estava junto, pôde voltar. Alguns voltaram a habitar na cidade de Jerusalém, principalmente ele levou os sacerdotes, os levitas, essas pessoas para que pudessem né, ser sua morada, voltar a morar ali em Jerusalém, para poder continuar como uma terra forte, uma terra protegida, e é a terra que foi escolhida por Deus. Então ele lê diante do povo, né? Então no capítulo 8, Esdras lê diante do povo tudo que foi feito, conta a história, né, que já tinha sido, né, contada ali desde a época de Moisés, estava no livro de Moisés, né, que tinha prescrito que Israel ia passar, mas um homem simples, um copeiro, teve essa coragem de fazer essa reconstrução. E por isso eles comemoraram. E aí teve essa festa dos tabernáculos, né, que eles comemoraram por 7 dias. Depois teve, no 8º dia, teve o arrependimento e a confissão de pecados de todos de Israel. Todas as pessoas que estavam, né, casadas com pessoas que não eram de Israel, né, eles deixaram, eles fizeram toda essa limpeza, eles tiveram que refazer, né, os seus laços matrimoniais, né, aqueles que, para não se dar para pessoas, como Deus tinha dito, que não eram para eles coabitar com pessoas de outras nações. Então tudo isso foi feito, o pecado foi retirado de Israel e nasceu uma nova aliança. Então essa aliança do povo de Jerusalém novamente foi feita com Deus, e essa cidade continuou sendo uma cidade forte, uma cidade que representa o povo de Deus. Então o livro de Neemias é um livro que conta muito assim da força do povo de Jerusalém. É um povo que está sempre sendo perseguido, mas que Deus sempre dá vitória. Então é por isso que é importante a gente saber quem é o povo escolhido de Deus. E o povo escolhido de Deus foi o povo de Jerusalém, e esse povo, né, inicialmente é o povo de Deus, mas a graça chegou a todos os povos.